Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui pronto para mais uma vez ajudar a alimentar a mente do povo. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, começando mais uma semana com todo mundo. Seja todo. Pessoal, vou convidar vocês aí a aproveitar. Ó, as gêmeas Peter já entraram aí. A gente tem sempre um objetivo aqui. As gêmeas estão aqui. Que é energizar esse negócio. O que é energizar? É colocar energia lá em cima. Como é que a gente faz isso? A gente começou semana passada. Só deixa eu trocar de cadeira aqui, gente. Trocar de cadeira aqui, que essa outra aqui tá melhor. A gente começou semana passada com essas sequências de lives, né? Eu sempre achei emagrecer uma coisa rasa, mas eu falo para as pessoas que é importante para a saúde, só que às vezes a forma que a pessoa busca, ela foca no fruto, ela foca no objetivo, e quando a gente foca no objetivo, a gente erra. O foco ele tem que ser no processo, ele tem que ser sempre no aprendizado, porque a gente vai errar. E eu percebi que as pessoas elas treinam muito o corpo, elas se preocupam muito com o alimento mais saudável, que é importante, só que elas não treinam a mente, elas não têm as informações necessárias, né? Então as gêmeas vão entrar hoje aqui, que elas são da área também, elas estudam bastante para ajudar muitas mulheres, muitos homens, muitos seres humanos a chegarem no objetivo, tá? E emagrecer faz parte de um desenvolvimento de um hábito, né? E você entender que você merece cuidar de você. Então, pessoal, que eu convido vocês a fazer? O primeiro hábito que a gente falou na semana passada, lá na primeira live, é seja proativo, seja participativo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar, tem um negocinho aqui, ó, que é o aviãozinho do lado do ponto de interrogação, e você vai encaminhar para 10 pessoas. E tem os grupos lá do Desafio Uma Tonelada, tá? Que você vai printar a tela e você já vai aproveitar e vai mandar lá no seu grupo para chamar as pessoas para ação, chamar as pessoas para participar. Então, convido vocês aí a já se prepararem com a melhor ferramenta do mundo. Qual é que é a melhor ferramenta do mundo? Vamos ver se vocês já estão ligados aqui, a galera tá ligada. É um papel e uma caneta. Então, talvez você vai pegar essas informações, vai anotar, não vai usar. Talvez vocês usem. Então, convido vocês a pegar o papel e caneta. E eu vou fazer algumas perguntas para elas, vão falar quem elas são, vão se apresentar. E vocês, no final, vão poder fazer perguntas também, tá? Então, aqui, ó, do lado do pontinho, do lado desse aviãozinho aqui, ó, tem uns pontinhos de interrogação. Ali é o local de fazer perguntas, tá? Então encaminha aí para mais 5, 10 pessoas, encaminha rapidão aí e já vai falando qual cidade você tá falando, para elas entenderem. Elas são de Santa Catarina, tá, gente? Elas são de Santa Catarina. Eu não sei se é da ilha mesmo ou da cidade ali de Florianópolis, elas já vão estar falando, mas encaminha para mais pessoas aí e eu vou estar convidando vocês. Galera, vamos mandar uma energia positiva que eu tô chamando elas aqui agora, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bota aí. Tem 20 pessoas, já dá para chamar. Oi! Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Estão nos ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Estou ouvindo bem aqui, estão ouvindo bem aí, pessoal? Deixa eu botar para carregar aqui. Tá dando um barulho, eu não sei se é aí com vocês. Não, aqui a princípio tudo bem. É? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí. Tô ajeitando o celular aqui pra ficar bonito. Tá Aí. dando eu tô falando e tá dando tipo um sinal aí. Eu não sei se é uma microfonia. Ué, que E agora? estranho. A gente tá ouvindo bem vocês. Deixa eu Tá ver. tudo certo aqui. Quando eu falo, eu escuto isso.
Isso porque a gente não tá percebendo nada. Nossa fala aqui Tá tá bom? normal. Tá. Tá ótimo. Aham. Deixa E eu agora? só... Pessoal, essas são as queridas Gêmeas Peter. Eu vou convidar vocês agora a se sentirem em casa, né? Vocês já escutaram a história da academia, como foi montada, elas conheceram intimamente a história, o porquê da academia existir. E eu convido vocês agora a, a se sentirem em casa, né? Para vocês falarem o que vocês fazem aí. E sejam bem-vindas, né? Conta aí a história de vocês, que eu tenho certeza que o pessoal quer escutar. Bom, obrigada, Jefferson. É um prazer, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Luana, essa naturalmente é minha irmã gêmea, a Camila. Nós somos as Gêmeas Peter e nós somos educadoras e coaches de autocuidado e saúde integral. Então, a gente ajuda pessoas a cuidarem bem de si mesmas e a mudarem os seus hábitos de uma forma mais simples e descomplicada para viverem com mais saúde, leveza, autoestima, em conexão com a sua essência. Então, nós vamos falar isso aqui um pouquinho hoje. Então, é todo um trabalho de mudança de hábitos do estilo de vida a partir do autoconhecimento, da transformação da mente, né? Que o Jefferson já comentou muito bem aí. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje o que significa isso, né? Fazer as mudanças a partir da mudança da mente aí. E a gente também é na área aí da educação física, né? Nós somos formadas em educação física na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente mora na ilha, aqui no Campeche, em Floripa. E coisa boa! Beirinha da praia. No mar aqui. E o nosso trabalho também, como coach começou, né? A gente trabalhava como personal trainer e ao longo da nossa carreira como personal trainers, a gente realmente ajudou muitas pessoas a mudarem seu estilo de vida. Inclusive, muitas pessoas que queriam emagrecer buscavam muito o nosso trabalho. E a gente percebia muita dificuldade, né? Então, pessoas que iniciavam uma dieta e logo depois paravam e desistiam de seguir, ou então vinham fazer exercício com a gente, ficavam, ai meu Deus, se não estivesse aqui me esperando, eu não vinha, né? Muita preguiça, muita dificuldade. E a gente sempre se questionava, né? O porquê que é tão difícil para as pessoas cultivarem hábitos que vão fazer bem para elas mesmas, né? E aí a gente teve, inclusive, um case, né, de emagrecimento, que ele eliminou 20 quilos com a gente, e aí ele acabou entrando num processo de depressão depois de um tempo, e acabou recuperando esse peso todo. E aí a gente, não, peraí, temos que ir além, e aí a gente começou a estudar um pouquinho mais a questão da mente, né, e como ajudar as pessoas a tornar esse processo de emagrecimento, de hábito saudável, um processo mais leve, mais prazeroso, né, mais sustentável, e aí que começou todo o processo do trabalho com coaching, né, com a neurociência, para trabalhar partindo de dentro para fora. Que legal, tu sabe que quando tu fala isso, a gente sabe que o processo ele tem que ser divertido, né? Porque proibir as coisas, proibir alimentos, fazer coisa que para um pode ser divertido, mas para outro não. Então, quando a gente entende a mente, né? Eu falo que eu sei que vocês estudam bastante também. Eu falo que o coaching, a PNL e um monte de rótulo que a gente acaba aprendendo, eu vejo que isso é importante, mas são coisas que a gente estuda a mente de diferentes formas, né? E por isso que aqui na academia a gente fala treine, divirta-se e seja feliz. A gente fez uma live sábado e muitas vezes a academia não é um local de alegria, porque é passado de uma forma errada. E a academia, ela tem que ser, o treino ele tem que ser um momento de alegria. E quando você se conhece, você vai saber qual o melhor treino para você. Você vai entender que se você sofrer, você pode até ter resultado, mas se você não mudar internamente dentro de você, se você não treinar a mente, ficar escutando coisas boas, né? Eu falo que em vez da dieta low carb, tem que ser a dieta low TV. Se você vê menos TV, você já vai evoluir. Então, eu vejo que o corpo, buscar o corpo é raso, ele é importante. Só que tu consegue o resultado de um corpo, que é o fruto, que eu falo da árvore, e você trabalha a mente. Só que a raiz do negócio é quando você entende realmente os seus valores. E quando você entende os seus valores, haja a tempestade que aconteça, porque você vai ter, as pessoas têm desafios na vida, né? Todo mundo tem desafios. E se você não mudar o teu hábito, quando tu tiver um desafio, eu não vou treinar.
porque eu não mereço treinar. Eu não tenho tempo para treinar. Por que eu vou cuidar de mim? Eu não tenho tempo. Então, eu gosto muito daquele termo que vocês usam do autocuidado, né? E porque eu vejo que as pessoas acreditam, às vezes, que elas não merecem cuidar delas. Elas não têm essa crença de merecimento. E uma das maiores dificuldades da pessoa conseguir se sentir bem é ela focar energia em, pô, eu tenho que cuidar de mim, isso é importante para mim e para os outros. E eu vejo isso que vocês vivem na essência, né? Daí eu queria que vocês falassem um pouco da metodologia de vocês e por que a palavra coaches de autocuidado. Ótimo. Então, acho que inicialmente é importante a gente falar o que é esse autocuidado, né? Autocuidado, como a palavra já diz, autocuidado é algo individual, né? E nada mais é do que cuidar de si, né? E realmente é uma coisa que é importante a gente se conectar com a gente para perceber o que faz mais sentido para a gente, né? Claro que a gente sabe a ciência e dá para comprovar isso, os benefícios de inúmeros hábitos para a saúde. Acho que hoje ninguém mais tem dúvida da importância do exercício, de se alimentar bem, de gerenciar as emoções e pensamentos, de dormir bem e por aí vai, né? A gente sabe que tem comportamentos que são fundamentais, mas a forma como a gente vai fazer isso, o que a gente vai escolher, isso é individual, né? E às vezes a gente fica buscando um padrão, uma fórmula mágica, uma dieta milagrosa, ou querendo ser o padrão de alguém, né? Buscar copiar alguém, quando não vai fazer sentido. É importante a gente se conectar com a gente e perceber qual é a melhor forma que existe para eu cuidar bem de mim, o que faz mais sentido para mim, né? E aí, Camila e eu, a gente falasse, né, que a gente criou nossa própria metodologia, que realmente a gente criou, chamado 6 Pilares da Saúde Integral, que é realmente com esse intuito de trabalhar de dentro para fora. Então, hoje a neurociência já comprovou faz muito tempo, né, que existem 4 engrenagens para mudança de hábito. E quando a gente fala de emagrecimento, inevitavelmente passa por transformar hábitos, não tem como ser diferente, né, por transformar comportamentos. Então, o hábito, né, vocês já devem ter falado muito sobre isso aqui nas lives, que hábito é um padrão de comportamento repetitivo, né? Então, se a gente quer desenvolver um novo hábito, a gente precisa repetir esse comportamento inúmeras vezes, criar uma nova rede neural para ir, né, realizar ele de forma automática. Só que muitas vezes a gente fica focando na mudança do comportamento e não consegue, né? Então, eu quero emagrecer, eu vou numa nutricionista, eu não consigo seguir a nutricionista. De repente, aí não consegue, não, mas certo, essa nutricionista não era boa, tem que buscar uma outra nutricionista, né? Nova dieta. Ou então, tenta um exercício, não, vou inventar um outro exercício, tem que ter um exercício milagroso. E a gente fica patinando na mudança de comportamento e não consegue. Então, o nosso trabalho é o quê? A gente partir da primeira engrenagem, né? Então, a primeira engrenagem para mudança de hábito são os pensamentos, seguido dos sentimentos, que é a nossa motivação. Depois vem o comportamento, que sofre interferência completamente dos 2 anteriores. E, por último, o hábito, né? Então, se a gente quer mudar e não está conseguindo, né? Ou também para tornar esse processo mais prazeroso, como o Jefferson falou muito bem, a gente precisa partir dos nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos e de crenças limitantes, né? Não sei se já falaram sobre isso aqui. Crenças limitantes, tudo aquilo que eu acredito, seja consciente ou não, né? A maioria até é inconsciente, a gente nem percebe. Então, que tipo de coisas que eu acredito internamente, que eu nem percebo que eu acredito, que estão me impedindo de mudar, que estão me levando para o caminho contrário, né? E aí a gente desenvolveu esses 6 pilares, então a gente até pode estar falando um pouquinho aqui sobre eles também. Legal, vou recapitular aqui para as pessoas. São 4 engrenagens que acabam transformando isso. E aí eu vou falar em verbos, né? Tu falou, a gente pensa, que são os pensamentos, a gente sente, que são os sentimentos, tem os nossos comportamentos, que são ações e reações, porque às vezes a gente reage também, e aí a gente identifica aqueles comportamentos padrões, que são os nossos hábitos, né? Repetitivos, que acontecem. E que é o modo de ser que eu falo, é o teu modo de ser. E eu vejo que quando acontece uma transformação, gurias é porque vocês já são gaúchas quando vocês entram aqui. Daí vocês já viram gaúcha. Eu vejo quando acontece isso, a transformação acontece quando a pessoa ela decide primeiro quebrar o padrão. Porque eu vejo assim, que ela identificou, eu faço isso. Nossa, eu faço isso, eu não percebo.
Tem pessoas, às vezes, que começam a emagrecer porque olha uma foto e ela não se olhava na foto. A pessoa não sabia que ela estava assim. Teve uma menina agora que perdeu 11 quilos aqui, ela não sabia que ela estava assim. Ela até treinava, assim, de vez em quando, mas ela não sabia, ela não se percebia. E aí, quando ela viu a foto, ela olhou, pensou, tomou consciência dos sentimentos. Aí ela olhou, pô, como é que eu tô agindo, como é que eu tô comendo, como é que eu tô me comportando, como é que eu tô reagindo. E aí ela começou a entender, peraí, eu preciso mudar. Quando eu fui pro Tony Robbins lá, ele fala muito simples em 3 passos, né? Para te conseguir um grande resultado, uma quebra de padrão, para te quebrar o padrão e ir para outro nível, tu tem que primeiro modelar. E modelar não é copiar, tá, gente? Não é olhar para uma pessoa e querer fazer igual. É se inspirar, é saber que dentro do perfil dele, o que dá para fazer das ações da outra pessoa que tu pode fazer, colocando a tua essência. E depois tu faz uma imersão, e a gente está numa imersão de lives aqui, que vocês falaram muito bem. Às vezes, pô, pensamento. O que a gente está fazendo aqui nas pessoas? A gente está fazendo as pessoas pensar. Vocês hoje vão fazer as pessoas pensar. Né? Por isso que eu chamei vocês. E aí, quando a pessoa pensa e toma consciência do pensamento, ela começa a verificar qual o sentimento dela, ela começa a olhar os comportamentos e ela identifica os padrões. E aí depois tu consegue quebrar. Só que quando tu faz uma imersão, tu mergulha. E aí tu vive, tu sente, tem dias que tu erra e tu entende que o erro faz parte, tu sabe gerenciar melhor a frustração, o erro para ti é um aprendizado, tu vive o erro, tu aproveita o erro e aí tu começa a evoluir, aí tu começa a transformar. Eu falo que são 3 fases, né? A gente cresce, a gente muda, só que se a gente não transformar, a gente volta ao normal, que foi o que aconteceu com o cliente, o aluno de vocês, que ele perdeu, entrou em depressão e voltou tudo de novo, porque ele não tinha transformado. Não fazia sentido, né, para ele ainda o exercício, um hábito saudável. E talvez depois que fez, ele conseguiu evoluir. Mas conta um pouco como é que funcionam os 6 pilares aí para nós. Então, os 6 pilares, a gente tem os 3, que são aqueles que a gente sempre ouve falar, né? Que é o Nutra-se, que é a parte da alimentação, o Movimente-se, que é a parte do exercício físico, e o sono, o Durma, que é o sono, né? Então, a gente, geralmente, quando a gente pensa em mudança de hábitos e comportamentos, a gente acaba focando nesses 3. Mas como a Luana comentou no início, muitas vezes as pessoas ficam patinando na tentativa de inserir e de criar esses novos hábitos, esses comportamentos e não conseguem. Né? Então, o nosso convite para o meio da nossa metodologia é a gente para começar, quando a pessoa está com dificuldade de mudar esses 3 comportamentos, é partir começando por outros 3 pilares, que é o medite. O medite é a presença, então é a gente realmente tomar consciência, porque a maior parte das vezes a gente está sendo levado pelo piloto automático, a gente está reagindo. Né? Mas como seria a gente parar para refletir, viver o momento presente e parar para perceber os nossos comportamentos, a consequência tardia daquele comportamento que a gente está tendo, né? Observar os nossos pensamentos sabotadores, os pensamentos que guiam a gente para os comportamentos que a gente não gostaria, né? Então é um trabalho de presença. A gente tem no processo ensina pessoas a meditarem, a praticarem o silêncio. Então é todo um trabalho de consciência, né? Para conseguir ter comportamentos mais conscientes. O segundo é o AME, o pilar AME, ele representa o autoconhecimento. Então, realmente é parar para se autoconhecer, descobrir que crenças limitantes são essas. Inclusive, a gente tem um teste durante o processo que a gente aplica para descobrir os 23 sabotadores do emagrecimento, que são crenças específicas de emagrecimento que muitas pessoas têm, né? Que acabam dificultando a mudança do comportamento. Na parte do AME também tem o desenvolvimento do amor próprio, da autocompaixão. A gente acredita muito que a gente cuida bem de quem a gente ama, né? Então, a gente cuida bem do cachorro, porque ama o cachorro, cuida bem do filho, do marido, da esposa, porque gosta, e muitas vezes a gente acaba não cuidando bem da gente, né? Então é esse despertar de, puxa, eu me amo, eu quero o melhor para mim. E quando a gente começa realmente a cuidar bem da gente, a gente também fica até melhor para conseguir cuidar melhor do outro também, né? Tudo parte da gente, né? Então esse processo de autocompaixão, inclusive em relação às recaídas, como tu falaste antes, né? A mudança é um processo, ela não acontece da noite pro dia.
Só que o grande problema é que muitas pessoas acabam vindo até para os processos com a gente de coaching sentindo muita culpa, muita frustração, né? Se sentindo impotentes. Então, é a partir daquele processo de aceitar a situação atual, se acolher, acolher as suas vulnerabilidades, acolher as suas imperfeições, né? Acolher todos aqueles processos antigos que não conseguiu mudar e com muita amorosidade, com muita leveza, a gente olhar com isso com mais amor e carinho para buscar transformar, né? Então, a gente sempre diz que o amor transforma, né? E a gente realmente gosta de incentivar as pessoas a se apaixonarem pelo processo de cuidar de si. E o resultado, ele acaba sendo uma consequência, né? Desde que tenha prazer, que aquilo faça sentido para a pessoa. E o terceiro pilar é o sorria. O sorria é a parte da inteligência emocional, né? A gente buscar enxergar a vida com mais positividade, enxergar as dificuldades, né, como uma forma, como uma experiência, né, para a gente aprender, para a gente evoluir, como o Jefferson também comentou. Então, são esses 6 pilares, que é o medite, o ame e sorria, durmam, nutram-se e o movimento. Deixa eu até complementar, Jefferson, até tu falasse, né? Claro, eu vou falar sobre quando as pessoas falam medite, né? Eu vejo que dentro dessas 6 coisas aqui que tem, né? Foi a última coisa que eu comecei a introduzir na minha vida. E desde que isso começou a acontecer, eu comecei a me ouvir mais, né? E quando vocês falam isso, né? Eu achava que meditar era ficar que nem o Buda. E aí eu vou ficar sentado. E é também, né? E que bom se quem medita sabe que se a gente conseguir meditar que nem o Buda, a gente vai elevar o nosso nível espiritual. Daí a transformação ela acontece lá no nível mais profundo. Só que às vezes é você se perceber como você está sentado na cadeira, como você respira, como é a sua respiração. E tem vários aplicativos hoje que fazem isso. Quando eu estou com os alunos, eu vejo que o aluno está treinando, assim, eu vejo que ele está ali, eu começo a brincar, eu começo a quebrar o padrão dele, eu faço até a metodologia do ha-ha-ha. Eu falo, tá, a gente vai começar a fazer 10 séries de ha-ha-ha. Daí você fala do sorria. E a gente vai, como assim ha-ha-ha? Faz assim, ó, ha-ha-ha. E aí, daí eu faço 1. Agora 2, ha-ha-ha, 2. Vai lá, 3 agora, já entendeu? 3. No 10º, a pessoa tá rindo. Ela pode estar passando por um desafio e aquilo quebra o padrão e a pessoa começa a não olhar pro problema que está dentro dela e começar a ter outra percepção, começar a se sentir num estado de presença. Então, a meditação, eu falo por mim, ela me ajuda muito. E hoje eu faço muitas pessoas respirarem, né? E eu falo que às vezes a gente vai respirar. Ontem mesmo eu fiz uma live que a gente iniciou com respiração, né? Então, foi algo que para mim, o meu perfil comportamental, quando tu falou do AME, do autoconhecimento, e eu falo de mim, tá, gente? Porque tem coisas que a gente não consegue ensinar se a gente não se conhece. As gurias sabem, elas devem ter feito o perfil comportamental delas, se é racional, se é muito emocional, né? E quando eu entendi que o meu perfil era extremamente racional, eu tinha que equilibrar isso lá no acesso. E aí tudo que falava de autoconhecimento, eu falava, tá, mas para mim 1 mais 1 é 2. Não é. 1 mais 1 pode ser até 1 milhão. Depende da tua percepção. E aí eu comecei a entender que as emoções também eram importantes. E quando eu entendi isso, eu comecei a conseguir compartilhar isso. Quando transbordou isso em mim, aí eu tinha conteúdo para compartilhar com os outros. E daí quando a gente compartilha isso, que é prosperidade. Aí vem riquezas na nossa vida, e não só riquezas de dinheiro, riquezas de tempo, riquezas de mais pessoas, as coisas parecem que acontecem mais rápido na tua vida, porque tu sabe quem tu é e tu te ama do jeito que tu é. E quando isso acontece, a gente fez a live sábado sobre aceitação, né? E foi uma pessoa que não tinha padrão, e eu convidei ela dela, perguntou, por que tu tá me convidando? E eu falei para ela, porque tu é livre. E quando a gente é livre, a gente se aceita, a gente se ama, né? Então tá tudo conectado. Era só essa contribuição que eu queria dar. Não sei se você tem mais alguma coisa aí para. Falando perfeito. Falando desse pilar medite, né? Como a Camila falou, é essa presença. Então, assim, tu falasse muito bem, né? Que muitas pessoas tinham um preconceito com a meditação. Meditação, há muito tempo atrás, era muito vinculado à religiosidade, né? Mas hoje, sabe, meditação é pura ciência, né? E hoje ciência e espiritualidade estão completamente interligadas, a gente nem tem mais como separar. Então, e quando a gente fala meditação, muitas vezes as pessoas pensam que é parar de pensar, né? E aí vai lá, senta, vai tentar meditar e vem um monte de pensamento na cabeça e pensa, não sirvo para meditar, né?
quando o convite, na verdade, com a meditação, não é necessariamente a gente parar de pensar, é a gente aprender a observar os nossos pensamentos, né? Porque vai vir pensamento o tempo inteiro na nossa cabeça, né? Então, assim, eu tô lá preparada para, de repente, ir para academia, daqui a pouco vem aquele pensamento sabotador, né? Quer saber? Tá tão friozinho hoje, deixa para amanhã, né? E muitas vezes a gente se deixa tomar por esse pensamento e acaba afetando a nossa motivação e, consequentemente, negativamente a nossa ação. Como seria a gente estar atenta para perceber esse pensamento chegando, né? Peraí, pensamento sabotador, cada vez que eu vou na tua, eu me dou mal. Como se a gente aprender a observar eles e conseguir observar, deixar esse pensamento ir e não fazer com que ele interfira nas nossas ações, né? Da mesma forma, aqueles pensamentos negativos, eu não vou conseguir, eu não sirvo para mudar, ou de repente até quando a gente está lá frente a uma alimentação, né? Aí de repente vai lá e come abruptamente, né? Sem nem mesmo estar com fome, né? Como seria a gente aprender a trazer a presença, prestar atenção, trazer respiração e prestar atenção no nosso corpo, se observar, peraí, eu tô realmente com fome agora, né? Será que eu tô realmente com fome de comida? Como é que eu tô me sentindo? Esse trabalho de autoobservação. E a gente não foi ensinado muitas vezes a fazer isso. A gente não aprende isso na escola, né? Então, antes de eu parar para comer, peraí, como é que eu tô? O que eu tô sentindo? Será que eu tô com fome de comida aqui? Ou será que eu tô com fome de descanso, de carinho? Ou eu tô extremamente ansiosa, tô buscando aliviar na ansiedade, que não vai ser a comida que vai me confortar, né? Então, esse trabalho de presença, e tu falasse muito bem de respirar, a gente usa muitas vezes a palavra respire, né? Porque a gente não tem como respirar no passado nem respirar no futuro, a gente só respira no momento presente, né? Então, quando a gente traz atenção para a nossa respiração, a gente traz atenção para o nosso corpo. E a gente enraiza no aqui e no agora. E a gente não se deixa levar pela mente, né? E assim a gente consegue prestar mais atenção no que a gente está fazendo, né? Então, é um trabalho muito de autoobservação também, né? A gente prestar atenção e pensar nas consequências das nossas ações. E não deixar para pensar depois que fez e se arrependeu, né? Sabe que quando vocês falam, quando eu vejo falando, né, eu sempre uso e passo para as pessoas quantos porcentos tu tá agora pensando no passado, quantos por cento no presente, quantos por cento no futuro. E aí me fala aí, né? A pessoa ela fica pensando. Quando ela já pensa, ela já começa a tomar uma consciência. Então, quando você se auto-pergunta, que nem você está sugestionando, você começa a se perceber. E aí todo mundo quer viver no presente. A verdadeira riqueza é você conseguir viver no estado de presença. Tem gente que busca o corpo sarado, tem gente que busca o dinheiro, que é importante, são energias importantes. Se tu quer isso, busque isso, e tudo bem. Só que, às vezes, tu vai ter isso, tu vai ter o corpo sarado, tu não vai ter o estado de presença, que é a verdadeira riqueza, né? E todo mundo busca isso o tempo todo. Então, imagina você conseguir isso agora, e aí essas outras coisas vão ser tudo consequências do que é o que você busca, né? A Nath, que foi uma menina que eu até conheço, ela falou assim, eu não consigo desligar. E aí eu vou falar, vou dar um presente aí para vocês, tá? Até tem um grupo de mentoria, mas eu vou passar aqui. Quando você fala que eu não consigo desligar, é porque você se identifica aquilo, você está afirmando aquilo, está fazendo parte da tua identidade. E aí tu tá querendo ter esse papel de não desligar. Porque talvez, Nath, você quer provar para alguém que não pode se desligar. Você quer provar para alguém que você trabalha demais, que olha só como eu faço as coisas. E tudo bem você desligar. Vocês merecem se desligar, né? Tudo bem você relaxar, tudo bem você se permitir, tudo bem. Então, eu convido você, talvez a Nath falou uma coisa que muita gente repete. Eu não consigo desligar, eu não consigo dormir. Eu durmo, eu apago, parece que alguém me apaga. Porque a pessoa, ela não entende que o sono é uma celebração. Eu falo, cara, quando tu vai dormir, tu vai celebrar. Tu não vai dormir. Vai ter sempre problema para resolver. Ou o teu, ou dos outros. Vai estar com... Olha o problema que a gente está, entendeu agora? E vai ter sempre problema. Menores, maiores. Só que a tua percepção do eu, quando você fala eu sou envergonhado, eu sou fraco, eu tô isso, eu tô aquilo, você afirma aquilo
pega na tua mente e fixa na tua mente. Agora, se você afirmar outra coisa, eu sou uma pessoa que eu mereço cuidar de mim, eu sou uma pessoa leve, eu gosto muito do estilo de vocês, porque vocês falam assim, pode ser leve, né? Pode ser, né, nesse nível. E às vezes o meu perfil é muito importante escutar isso, e eu tenho certeza que de pessoas, porque, pô, como pode ser mais divertido e mais leve viver uma vida com uma saúde integral? E essa pergunta que eu passo para vocês, como é que pode ser mais divertido isso? Mais leve. Como é que pode ser mais leve? Não? Então, o primeiro processo é realmente a gente buscar ressignificar e limpar aí o que está impedindo de ser leve, né? Então, acho que tu comentasse muito bem, Jefferson, esse pensamento que a gente tem de não se sentir merecedor, né? Então, acho que isso também tem muito a ver. Então, assim, quando a gente tem algum padrão na nossa mente que a gente precisa parar para olhar, né? Muitas vezes precisa de ajuda nisso. E que a gente, no fundo, não se sente merecedor, a gente também vai fazer de tudo para tornar o processo pesado até inconscientemente, né? Para fazer com que a gente desista e aí comprove essa crença que eu tenho a meu respeito de que eu não sou merecedora de coisas boas para mim, né? Como tornar esse processo leve, né? Eu acho que o primeiro movimento é realmente aprender a curtir o caminho, né? Que eu acho que foi exatamente o que tu começou também falando aqui na live, né? Muitas vezes, sim, a gente tem objetivos a atingir, sim. Eu acho que são super importantes a gente ter metas, né? Para nortear o caminho. Só que, enquanto a gente ficar apegada aos resultados e condicionando a nossa felicidade aquilo, eu só vou ser feliz quando eu alcançar um corpo X, quando eu alcançar tal coisa, esse dia nunca vai chegar. Por quê? Porque a gente está vibrando na insatisfação. E a nossa mente, ela entende aquilo que a gente sente, né? Então, se eu estou vibrando numa insatisfação o tempo inteiro, é disso que a minha mente vai me ajudar a cocriar mais motivos para me sentir insatisfeita. Então, como talvez me veio na cabeça aqui uma primeira coisa aí para tornar esse processo leve, primeiro, é esse processo de autoconhecimento, né? Então, buscar transformar internamente, com a ajuda de auxiliar se for preciso, o que faz com que esteja me impedindo de querer cuidar de mim, de me sentir merecedora de cuidar de mim, né? Porque enquanto isso eu não vou querer tornar um processo leve, né? Parar de afirmar coisa negativa sobre si, tu comentasse muito bem isso, enquanto eu ficar falando porque eu não sirvo, porque eu não consigo, mais isso a gente está reforçando na nossa mente. Então, começar a parar de pelo menos afirmar coisas negativas a nosso respeito. Já é um bom começo, né? Quando a pessoa ela fala por que, as perguntas muito no porquê isso, ela remete ao passado, né? O teu pensamento ele vai para o passado. Talvez por qual motivo. Por isso que eu sempre pergunto, para quê? Porque daí vai para o futuro, como eu posso melhorar, como eu posso aprender com isso, de que forma essa live vai me ajudar, quais são as 3 ações que eu posso fazer que são simples, ou a ação mais simples para fazer. Talvez baixar um aplicativo de meditação, não sei. O que vem, às vezes, de luz na tua mente, que são insights, né? Às vezes é uma sabedoria universal que está chegando ali, e se você anotar e você começar a fazer, você toma uma decisão e aí a tua vida começa a ter um primeiro passo de mudança. Mas a gente vai ter que se movimentar para isso acontecer. Porque às vezes não é o melhor treino, a melhor dieta, é de dentro de você. E isso ajuda você a seguir o melhor treino, a melhor dieta. Eu acho que até 2 pontos, Biba, Camila. Assumir a autorresponsabilidade, sem dúvida nenhuma, acho que é o primeiro grande passo, assim, né? E a gente está aqui conversando sobre tudo isso, né? Se tudo passa na nossa mente, nos nossos pensamentos e sentimentos, e os pensamentos e sentimentos são meus, opa, então eu que estou criando isso para minha vida, né? Mas assumir responsabilidade é bem diferente de assumir a culpa, né? Então, culpa nos puxa para baixo, para punição, porque a gente sempre costuma dizer, né? Que ninguém faz algo negativo para si mesma de propósito, ao menos em sã consciência, né? Em sã consciência, eu não acredito que alguém acorde de manhã e pense, hoje eu vou fazer de tudo para avacalhar minha vida para viver infeliz. Ninguém faz isso, né? Se a gente está agindo de forma que não está nos fazendo bem, é porque a gente está movida por processos inconscientes que estão nos levando a esse caminho, né? Então, assumir a responsabilidade, sim, se eu quero mudar e não estou conseguindo, eu preciso olhar para dentro e ver o que está me movendo a agir dessa forma, né? E não transferir a culpa para o outro e muito menos para a gente,
né? E um segundo passo, aceitar, né? Que como tu falasse já da live, vocês falaram, e aceitar também não significa se acomodar, né? As pessoas às vezes vêm, ai, Lu, mas como assim aceitar? Se eu aceitar minha situação atual, eu vou me acomodar, mas eu quero mudar, né? A acomodação é algo passivo, ou seja, eu não sigo para isso mesmo, vai ver que eu não nasci para isso. É uma coisa, é desistir dos resultados, né? Desistir dos objetivos. A aceitação é compreender, peraí, se eu tô nessa situação que eu tô aqui hoje, eu me coloquei nessa situação, isso tem algum motivo maior, tem alguma fonte de aprendizado para ir, por causa disso, né? Como seria agora eu aproveitar essa oportunidade para construir um resultado diferente? O Tony Robbins até fala uma frase que a gente gosta, né? Não existe fracassos, existem apenas resultados. Resultados. Então, se hoje eu tô, de repente, obesa ou sedentária, ok, eu atingi esse resultado. Então, como atingir esse resultado, eu já sou craque, já sei como fazer. Se eu quero atingir um outro resultado, então tá. Então, vamos criar novas estratégias, buscar conhecimento, buscar ajuda se for preciso, para isso. Eu quero criar outro resultado, qual é esse outro resultado que eu desejo e o que eu preciso fazer para me colocar em ação para atingir esse outro resultado. E aí, fazendo mais um complemento, falando da parte de emagrecimento especificamente, né? A gente trabalha com uma quebra de 3 paradigmas, né? Porque muitos dos clientes que chegam para fazer o processo com a gente, eles já estão super desmotivados, não aguentam mais, né? Ficam fugindo de avaliação, fogem de balança, né? Muito peso, muita frustração. Uma das coisas que a gente recomenda é a não utilização de balança durante o processo de emagrecimento para alguns clientes. Por quê? Né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente pergunta assim, mas por que, primeiro assim, o que sentimento que remete à balança? Quando a gente começa perguntando, a pessoa já vem, nossa, frustração, tristeza, chateação, culpa. Então, só a palavra balança já gera um estresse e vários sentimentos, né, em baixa vibração. E outra coisa assim que a gente questiona, por que você usa a balança? Né? E a maior parte das vezes pergunta, eu estou usando para verificar se eu estou emagrecendo, se está dando certo. Mas olha só, a gente acaba indo para pesar, né, se pesar, colocando em dúvida. Mas será que realmente eu vou emagrecer? Né? Se a gente realmente tivesse certeza que eu estou fazendo o meu melhor, eu não ia ficar me preocupando em balança, eu não ia precisar ter um número na balança me controlando realmente para dizer se o resultado está bom ou não. Né? Então, assim, pensar qual é a motivação que tem por trás. Né? Porque tem muitas pessoas que usam a balança, mas sempre com sentimento de dúvida, né? Do tipo, será que eu sou capaz? E aí, assim, acorda de manhã, se pesa, vê que emagreceu, tá feliz. Agora, se vê que o peso aumentou ou que estagnou, é um motivo para acabar com o seu dia. Né? Então, uma simples balança, um simples aparelho de metal é capaz de realmente deixar a a pessoa. pessoa E às vezes é um indicador, né? Na verdade, o peso a gente sabe, né? Às vezes a gente ganha peso e emagrece. Exato, eu falo para as pessoas, eu até mudei o meu marketing falou, cara, tem que ser mais para chamar as pessoas, às vezes tem que falar coisas que pode ferir os teus valores. Ali na academia agora tem perca até 10 quilos em 58 dias. E eu falo para as pessoas, aquilo é o que tu quer ler, mas não é o que tu precisa. Exato. Isso é marketing. Eu falo porque é um negócio, tem que ter marketing. Só que às vezes os 10 quilos é 10 quilos de julgamento, é 10 quilos de tu entender que tu não precisa sofrer para ter o resultado que tu busca. E às vezes tu vai ganhar 5 quilos e vai diminuir o percentual de gordura. Então, eu acho legal quebrar o paradigma das pessoas. Eu me lembro que na academia, uma época, todo mundo podia. Tem que ter espelho lá no piso inferior e tem que ter balança na academia. E eu falava, não tem que ter nada. E eu seguia minha intuição tão forte, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Porque espelho, a pessoa olha e às vezes ela não vai sentir a vontade de ter espelho. Porque é muito espelho, é espelho para tudo quanto é lugar. Ela não vai, porque ela está num processo de aceitação. Eu falo, quando tu aceita, tu toma a decisão de mudar. Aceitou, começou a mudar. Quando tu te transformar, daí é mais profundo. Daí tem, que nem vocês falaram das engrenagens, né? De algo. Pessoal, eu vou abrir para perguntas agora. Tem um negocinho aqui embaixo do ponto de interrogação, tá? Eu vou botar as perguntas agora para as meninas responder. Vamos lá, vamos ver aqui. Se vocês querem falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá? Uhum. O que eu ia dar o exemplo da balança, né? Por exemplo, se a gente começa a perceber que tá gripando, né? Como é que a gente usa o termômetro da febre? A gente simplesmente coloca ali o termômetro, verifica, se por acaso dá uma temperatura de febre, por acaso a gente se culpa, se chicoteia, se sente mal? Não. A gente simplesmente pega aquela informação do termômetro, puxa, tô com febre, vou fazer alguma coisa para resolver o problema. Né? E a balança a gente poderia usar da mesma
forma, com essa leveza, né? Como um parâmetro. Só que a forma como ela é usada realmente acaba, né, desmotivando, baixando a vibração, né? Então, nesse sentido que a gente fala da questão da balança, só para complementar. Exato, se a gente conseguir usar a balança como um termômetro, maravilha, mas não é. Agora, se ela está trazendo peso, pode ser uma das opções tirar por um tempo para trazer essa leveza do processo, né? Isso. Pergunta aí. Eu tenho um mau hábito, a Tainá falou, de me menosprezar, mesmo brincando. Hoje, o que posso fazer para parar com isso? Por exemplo, hoje, eu até... eu sou um cara que eu falo que eu me libertei recentemente. O que é se libertar recentemente? Quando a pessoa faz uma brincadeira comigo, fazia assim, falava essas coisas se menosprezando, eu olhava sério pra pessoa e pum! E aí, com o tempo, parece que eu fui assim, ó. Ai, a pessoa não vai gostar de mim. E aí, com o tempo, eu parei de ser o Jefferson que faz a pessoa pensar e ser o Jefferson que agrada as pessoas. Só que tem que ter cuidado. Quando alguém brinca comigo hoje, eu olho assim, ó, por que tu tá falando isso? Por qual motivo tu tá falando isso? Quem é que disse que assim? Qual o benefício de acreditar nisso? Porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, porque a brincadeira são palavras. E às vezes eu percebo que as pessoas realmente se menosprezam. Mas eu vou deixar para vocês, como é que para com isso? Ótimo. Então, isso é todo um processo, né? Mas de uma forma assim, para começar já a fazer alguma coisa, porque, claro, é todo um processo de compreender qual é a motivação, o que te move para a ação de se menosprezar, né? Então, aí a gente vai na causa da questão. E isso, claro, é todo um trabalho também, né? Com profissionais de autoconhecimento. Mas de uma forma muito prática aqui, se puder, né, de repente, falar alguma dica para começar a fazer já, de repente, realmente, por exemplo, de repente até começa a observar e listar para eu me menosprezo, seria no sentido de falar coisas ruins para ti mesma, né? De colocar para baixo, né? De repente começa a pegar um papel e uma caneta e escrever as frases que tu costuma falar sobre ti mesma, frases negativas, né? Porque tudo aquilo que a gente afirma sobre a gente mesma reflete algo que a gente acredita sobre a gente mesma. Então, tá falando de brincadeira? Não necessariamente. Quando a gente fala, é porque teve algum pensamento, alguma crença por trás. Então, é um convite a Louise Hay, né? Se tu quiseres até, como indicação do livro, a Louise Hay, tem um livro dela, Você Pode Curar a Sua Vida. Louise Hay, Hay, se quiser pesquisar sobre ela, ela fala muito sobre as afirmações positivas, que tudo aquilo que a gente afirma sobre a gente interfere no nosso sentimento e avacalha com a nossa ação. Então, fica um convite de forma muito prática, comece a escrever frases negativas que tu costuma falar sobre ti mesma. Escreve num papel. E também até frases, de repente, que tu ouvia do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos, frases que tu não gostava. Sempre diziam que eu era assim, que eu era assado. Escreve num papel. E aí, procura substituir essas frases negativas por uma versão positiva. Então, eu não sirvo para emagrecer. Escreve alguma coisa oposta. Eu sou muito motivada, ou então eu cuido bem de mim. Frases na versão positiva. Então, evita, por exemplo, eu quero, eu tenho vontade, porque se eu quero é porque eu ainda não tenho, né? E a nossa mente entende aquilo que a gente está vibrando. Então, procura afirmar como se você já fosse. Eu sou muito dedicada, eu gosto de mim, eu cuido bem de mim. E todas essas frases negativas tu substitui por uma versão positiva. E começa a afirmar elas em frente ao espelho. Uma ótima, eu me amo, eu me aceito na frente do espelho. No começo vai dar aquela sensação meio estranha, né? Só que você vai observando, por que eu tô sentindo isso? Por que é tão difícil para mim me falar eu me amo na frente do espelho, né? Isso, pode usar, inclusive, por exemplo, pega uma borrachinha de dinheiro, né, ou um rabicó de cabelo, coloca no punho e toda vez que se perceber falando uma frase negativa, dá uma chicotada e logo substitui a frase. Pode ser até essa é boa. Ela tem que perceber, porque é a questão do gatilho, né? Para mudança do hábito, a gente precisa realmente ter alguma coisa que nos lembre. Lembra quando a maior parte aqui, não posso esquecer de tal coisa, a gente fazia um risquinho na mão, isso a gente fazia no colégio, né? Porque olha para aquilo ali e lembra. Então é a mesma coisa, coloca ali, deu uma chicotadinha, opa, já substitui. É importante pensamento cancelado e já substitui, para a gente reprogramar. Naturalmente, a gente está falando de uma forma muito prática aqui, né? Existe toda uma motivação por trás, mas assim, exatamente, talvez a primeira coisa seja você parar de afirmar para você mesma que você se menospreza, né? Que você já está contando essa historinha na sua cabeça, né? Então, e
E aí, procura realmente afirmar, e aos pouquinhos você vai vendo que isso vai ficando mais natural. E em processo a isso, a presença que a gente falou, da meditação, de respirar em silêncio, vai te ajudar também a estar mais atenta, para tu conseguir perceber quando que tu fala mal de ti. A gente fala que esse silêncio, né, esse estado de presença, ele aumenta o tempo entre o gatilho e a resposta, né? Então, a maior parte das vezes a gente é reativa e faz sem pensar, por quê? Porque veio aquilo e a gente reagiu. Agora, no momento que eu silencio, que eu medito, que eu busco me auto-observar, eu tenho mais tempo para vir o gatilho e eu pensar, não, pode agir diferente. Né? A gente tem um tempo para racionalizar e agir diferente. Então, um trabalho, porque às vezes a gente acaba fazendo no automático. Esse trabalho de presença, de meditação, de silêncio, ele ajuda nesse sentido, né? Para a gente deixar de reagir e agir com mais consciência. Mas aí são algumas dicas aí, né? Ó, espero poder eu convido vocês a pegar já uma borrachinha e postar lá nos grupos que a gente tem já, para começar, para fazer uma ação prática. Tá? O que eu faço, tá, gente? Eu faço todo dia as afirmações positivas para mim. E aí eu tenho a minha, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu faço 10 vezes de manhã, 10 vezes de meio-dia e 10 vezes de noite. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E olha só, quando acontece que eu tô naqueles dias que eu me infectei, que eu falo, vi muita TV, fiquei em grupos que só falam coisas negativas, acabei comendo muito mal, algumas refeições, daí a energia para digerir acaba, né, pesando e a gente acaba se negativando. Eu começo a fazer essas afirmações positivas para mim. Mas já pega essa do gatilho aí, do atilho, da né, borrachinha. da borrachinha, e já bota no seu pulso para colocar em prática. Eu vou botar outra pergunta aqui para nós. Uhum. Vamos lá. Ó, existe um exercício para a mente como mantra e realmente resolve? Fala um pouco sobre isso. Sobre mantras? Ela falou Um se existe exercício algum pra mente. exercício para a mente. Para mente? Bom, exercício para mente a gente está falando aqui já o tempo inteiro, né? Então, todo esse trabalho de meditação, a meditação hoje é comprovada cientificamente que ela muda até redes neurais do meu cérebro. Então, que é um trabalho maravilhoso para a mente, né? Seria essa meditação. E como começo inicial, é uma forma muito prática, acorda de manhã, ao invés de sair correndo para fazer as coisas, pare e procura respirar fundo. Presta atenção no ar que entra e sai pelas narinas. Começa por 1 minuto, bota para despertar o relógio para não ficar preocupada com o tempo e aos pouquinhos vai aumentando. 2 minutos, 3 minutos. Então, acho que essa seria uma primeira técnica para a mente, tá? E aí, se você... Então, imagina, a gente gosta de falar metáfora, um pouco mais de meditação rapidamente, que a gente está na margem do rio, tá? Imagina que o rio são os nossos pensamentos. Normalmente, a gente está dentro dessa correnteza no rio, sendo levado pela correnteza, ou seja, sendo levado pelos nossos pensamentos. O que a meditação nos ajuda, metaforicamente? Sair do rio e sentar na margem, para observar o rio passar, ou seja, observar os pensamentos. Se no meio do caminho a gente boa, caiu... gente, olha só, escutem, essa do rio é boa, escutem aí, anota isso. Então imagina se eu tô lá, sentei e comecei a respirar, né? Daqui a pouco começa a vir um monte de coisa na cabeça. O que aconteceu? Eu caí no rio. Comecei a me deixar levar pela correnteza. O que eu simplesmente faço? Assim que eu percebi que eu comecei a pensar em alguma coisa, volta a atenção para a respiração de novo. Ou seja, volta a sentar na margem do rio. No começo, pessoal, pode ser que a gente entre e saia do rio, ou seja, comece a pensar em alguma coisa trocentas vezes. E às vezes, por mais que a gente tenha prática de meditação, às vezes acontece, a gente está num dia mais agitado, eu às vezes sento para meditar, por mais que eu já medito há anos, e a minha cabeça não para. Isso já serve como um sinal. Opa, eu tô meio agitada hoje, vou ficar com mais cuidado, vou prestar mais atenção, não vou puxar uma discussão de relacionamento hoje, porque eu tô mais agitada, né? Então, esse é o convite. O fato não é não pensar. Só o fato da gente perceber que divagou e começou a pensar em alguma coisa e conseguir voltar a atenção para a respiração, já é um avanço maravilhoso, tá? No mantra, Biba, é que nem afirmação, na verdade, né? O mantra são as afirmações. Tem um outro trabalho muito bacana que é a visualização criativa, né? Então, a neurociência ela já comprovou que o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário, né? Então, por exemplo, eu estou assistindo um filme. Eu sei que aquele filme não é real, que aquela história é só uma ficção, mas eu acabo me emocionando, eu acabo me afetando, né? Então, a gente acaba sentindo muito, mesmo que aquilo não seja real. Tem, inclusive, estudos, por exemplo, da neurociência, que pesquisaram, por exemplo, colocaram pessoas tocando um piano
e colocaram os eletrodos na mente, né, no cérebro, para perceber que áreas cerebrais que estavam sendo ativadas enquanto ele tocava piano. E aí depois pegaram essas mesmas pessoas e deixaram elas só se imaginando tocando piano, sem tocar, né? Sem tocar de fato. E as áreas cerebrais foram exatamente as mesmas ativadas, né? Então, se a gente parar para pensar assim, quando a gente quer lembrar de algum momento bacana que a gente viveu, né? Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Bali, né? Alguns anos atrás. Se a gente começar a lembrar disso, é como se a gente estivesse revivendo aquela emoção, né? Eu consigo sentir, como se eu sentisse o cheiro daquela comida que eu comi lá, aquela lembrança, os locais. A gente chega até a abrir um sorriso no rosto só de lembrar, né? A mesma coisa a gente também pode fazer no futuro. Tudo aquilo que a gente deseja, né? A gente pode fazer uma visualização como se aquilo já fosse real. Como seria se neste momento eu já estivesse num peso que eu gostaria de estar? Como seria se neste momento eu já estivesse me sentindo feliz na minha profissão, ou já estivesse me sentindo, né? Enfim, o objetivo que a pessoa quiser. Né? E fazer uma visualização, e começar a se imaginar como aquilo sendo real. Né? E assim a gente vai criando redes neurais no nosso cérebro que também facilitam e vão auxiliando nesse processo de conquista do objetivo. É uma coisa bem simples de fazer, mas realmente comprova que isso realmente tem efeito também na mudança do hábito, na conquista das metas. O próprio Michael Phelps, né? A gente sabe que ele fazia visualização de quantas braçadas que ele ia dar na prova. Desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos ele fazia isso daí. Desde os 8, né? Isso é uma técnica muito usada no esporte também. E eu acho tem um livro que fala que é o Genética do... Desculpa interromper. Que é a Genética do Esporte. Que fala sobre isso. Então, do Michael Phelps. Mas pode finalizar isso. Não, e aí uma última, então, afirmação positiva, que a gente já falou, para instalar crenças novas na cabeça, visualização criativa, se imaginar como se você já tivesse isso, porque aí você vai começar a sentir e o teu cérebro entende o que você sente. Então você vai conseguir criar as coisas com mais autoridade e se manter motivada com mais facilidade para fazer as ações que precisa fazer, né? E uma terceira, a meditação que a gente já falou, e a quarta é a gratidão, né? Então pega aí um potinho, eu tenho até aqui no meu coisa, pode até pegar um potinho e escreve gratidão. Acorda de manhã ou antes de dormir e escreve no papel um motivo pelo qual você se sente grato pelo dia que passou. Né? E não precisa ser um mega acontecimento, né? Aquelas pequenas coisas da simplicidade do dia a dia. E a gente vai se conectando com aquilo que a gente já possui, com aquilo que a gente já tem. Se o nosso cérebro nos ajuda a criar com base naquilo que a gente sente, se eu estou cada vez começando a vibrar mais e perceber o que eu tenho, mais disso eu vou mandar para o universo, né? Mais isso vai me ajudar. Então, agradecer é deixar a graça descer. Agora, clamar de novo. Então, quando eu ficar reclamando de mim mesma, mais disso eu estou clamando, né? Agora, se eu começar a agradecer aquelas coisas, aqueles passos que eu já dei, aquelas crenças que eu já tenho, mais disso eu vou atrair também. Isso é tudo ciência já, né? É isso aí. Tu sabe quando você falou do rio ali, né? Eu falo sempre para as pessoas, né? O rio, na verdade, é a tua vida, é o teu sentimento, é tudo que está acontecendo. E quando tu entra numa jornada, tu botou um barco, um caiaque ali, tu vai remando. E talvez o treino é um remo, a alimentação é outro, ou tem outros remos que tem a ver com sono, tem a ver com 6 pilares que você falou. E às vezes a gente tem que... Eu fico sempre falando, né? As pessoas elas perguntam qual o melhor treino, qual a melhor alimentação. Só que se a gente somar o dia, a gente, em tempo, o que menos a gente tem de tempo em ação é o treino e a alimentação. O que mais a gente tem é os pensamentos, é a mente, é o nosso estado de espírito. E às vezes, quando a gente sai do rio para o barquinho, para o negócio que vai ajudar a gente a chegar no nosso objetivo e dar uma olhada como é que tá o rio. Tu falou um negócio, ó, quando eu tô numa vibração assim diferente, eu tento não discutir, porque se eu discutir a minha vibração que é aquilo, parece que eu começo a atrair aquilo. Aconteceu uma coisa negativa no dia. Hoje meu dia começou errado. Hoje tá difícil. E aí vai. Aí no trânsito alguém te fecha, daí tu já tá sem paciência. E aí aquilo vai aumentando, vai aumentando. Então quando você para... Quando você se permite a parar, hoje eu estava falando com o professor meu da academia, o Gregory, e eu falei assim, cara, às vezes até programar para fazer nada a gente tem que fazer, porque o ócio criativo é necessário. E isso faz parte da vida, né? Tem gente que quer demais uma coisa, tem uns que quer demais o ócio, tem que ter o equilíbrio. Mas essa pergunta aqui, foi algumas perguntas que teve, eu tenho mania de me sabotar relacionado a doce.
ia parar, só não sei como. Uhum. Então, a busca pelo doce, né, muitas vezes ela acaba sendo realmente a fome emocional, né? Porque a gente, na verdade, a gente tem diversos tipos de fome. Se a gente parar para pensar assim, né, o que realmente é a fome? A fome é um impulso fisiológico. Assim como ir no banheiro, assim como evacuar, né, assim como dormir, né? Então, assim, eu sinto fome, meu corpo ele sente que ele precisa de um alimento para se nutrir, para, né, fazer as funções vitais, e ele dá um sinal. Por isso, eu me alimento. Né? Em teoria, a fome é isso. Assim como às vezes eu começo a sentir muito cansaço, é um sinal de que o meu corpo está pedindo para eu dormir. Só que o que acontece? Nessa correria do dia a dia, essa falta de autoobservação, como a gente fala, né? Muitas vezes a gente não para ouvir os sinais do nosso corpo. Então, tem dias que eu tô lá super cansada à noite, por exemplo, né? O meu corpo tá pedindo para descansar. E a gente está lá tomando café para se manter acordado para poder terminar o trabalho do dia seguinte, né? E assim, se a gente for para pensar, por exemplo, em relação a esse impulso fisiológico, a gente deveria apenas obedecer ele, né? E não se privar. Então, por exemplo, se eu sinto vontade de ir no banheiro, em nenhum momento a gente pensa assim, eu tô com vontade de fazer xixi, mas eu não vou fazer agora, eu vou me privar de fazer xixi. Não, a gente vai lá e faz. Assim como a gente não senta na privada esperando vir à vontade. Né? Não, quando vem, a gente vai lá e faz. A mesma coisa a alimentação, né? Muitas pessoas, até no processo de emagrecimento, acabam indo para movimentos de privação, né? Então, assim, quero comer, mas eu não posso. E aí sente muita vontade e acaba não comendo, né? E esse movimento de privação em relação à alimentação, que acaba acontecendo em relação ao doce, né? E come com culpa e sente vontade, mas não se permite comer. Todas as pesquisas elas já mostram que a privação ela gera mais chance de gerar compulsão, né? Então, qual que realmente é o trabalho dessa questão da alimentação, né? A gente não trabalha com dietas, a gente trabalha com mudança da relação com a comida. Então, se questionar, né? Muitas vezes, como a Luna falou antes, a gente não está buscando um alimento, a gente não está buscando doce em si, a gente está buscando algo que nos dê prazer, né? Então, de uma forma prática, né? Escreve lá na geladeira ou naquela porta do armário onde tem os docinhos e coloca lá. Eu tenho fome de quê? Escreve lá no armário, escreve na geladeira. E toda vez que começar a sentir vontade de comer doce, se questione e se auto-observa, né? Será o que eu tô sentindo? Eu tô ansiosa? Eu tô chateada? Eu tô cansada? Né? E busca listar outras 5 coisas que você pode fazer ao invés de comer o doce. Né? Então, quando começar dessa vontade, eu vou tentar tomar um copo d'água. Eu vou tentar sair para correr. Eu vou ligar para uma amiga para conversar. Eu vou silenciar, eu vou ouvir uma música, né? Porque muitas vezes o nosso cérebro ele está pedindo só algo que nos dê prazer, né? Algo que alivia a tensão ou a ansiedade, né? Só que a maior parte das vezes a gente não percebe isso e acaba descontando no doce. Porque o cérebro ele entendeu o quê? Que toda vez que eu estou estressada, que tem alguma emoção que eu não consigo gerenciar, como doce, né? Pelo sistema de recompensa, libera a serotonina e aí ele fica buscando esse ciclo. Né? Agora, se eu ensino meu cérebro a dar alguma outra coisa para ele sentir prazer naquele momento, né? Se eu tô com vontade de comer doce, ao invés de comer, eu ligo para uma amiga e tenho uma conversa super linda com ela. Né? Às vezes vai ver que a fome da vontade de doce já passou, né? O que eu estava precisando era conversar com alguém, né? Então, fazer esse movimento de encontrar outras 5 coisas que eu possa fazer uma substituição, né? E quando perceber que não, eu realmente estou com fome doce, come como sem culpa, né? Que acolhe, porque esse movimento de privação de culpa, ele vai gerar mais tendência ainda a buscar o doce. Agora, naturalmente, toda vez, não, eu tô com fome mesmo, vou comer, claro que não dá pra ser toda hora, porque senão existe o vício do açúcar, né? Então, assim, o açúcar, realmente existe a questão fisiológica que ela é viciante, né? Então, ela acaba atrapalhando a tua motivação e o teu autocontrole, né? Então, associado a isso, acho que uma estratégia ótima é essa, faz uma lista de outras coisas que te dão prazer e vai tentando substituir, né? E ao mesmo tempo, se vê que realmente é muito profundo, busca uma ajuda de um profissional para observar aí o que eu estou buscando no doce, que insatisfação que está na minha vida que eu não estou conseguindo gerenciar, que eu acho que o doce vai ser a solução. Meninas, deem uma mensagem aí Vocês têm 1 minuto e 30 aí para falar a minha mensagem que vai cair a live do Instagram, mas desde já eu agradeço, tá? Eu sou extremamente grato pela vida de vocês e fico feliz. Eu acredito que a quarentena fez a gente aprender muitas coisas e a minha
retornar na essência da minha missão e ter vocês aqui é um prazer para mim, para o Júnior, que vocês conhecem, que eu conheço ele através dele. Agora vocês têm 1 minuto e 7 segundos. Vai lá. Joia, o nosso convite é que a gente busque se apaixonar pelo processo de cuidar da gente, né? Transformar cada pequeno hábito em rituais, né? Então, eu não estou só me alimentando, é um ritual de amor e de autocuidado, de carinho em relação a mim, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, é a gente trazer mais leveza para o processo, né? Não se culpar tanto, acolher as nossas imperfeições, acolher as nossas vulnerabilidades, né? E saber que nós já somos divinos em essência, né? E a gente merece cuidar bem da gente mesmo. Então, acho que o movimento é por aí, trazer essa leveza, esse amor, essa gentileza e essa autocompaixão. Vamos tratar a gente mesmo como a gente trata uma criança de 5 anos, né? Muitas vezes a gente acaba sendo mais crítico com a gente mesmo, né? E quando, na verdade, a gente está 100% do dia com a gente, nada mais benéfico do que a gente se tratar com amor e carinho. E nos colocar em primeiro lugar é amor próprio, não é egoísmo. Para eu poder colocar máscara de oxigênio no outro, eu preciso colocar em mim primeiro, né? Então, cuidar de si, priorizar o seu autocuidado.